gente boa, boa tarde. Começando o Globo Esporte especial, hein? Porque hoje vamos conhecer 7 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Um deles sai desse jogo aqui, ó. Jogo importante, Botafogo e Atlético Paranaense, ao vivo na Globo depois de Terra e Paixão. Também vamos falar, claro, de Fla-Flu de amanhã, né? Que vai fechar essa fase de oitavas de final. Mas hoje é dia de Botafogo. Bora lá então pro Nilton. Edson Viana já chegou por lá e sabe tudo de Botafogo. Conta pra nós, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Manhã chuvosa aqui no estádio Nilton Santos, que vai estar lotado logo mais. Cerca de 33 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, de uma carga de aproximadamente 40 mil, incluindo aí as gratuidades. O Botafogo precisa hoje vencer por 2 gols de diferença para passar para as quartas. Uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O técnico Luiz Castro tem uma volta importante hoje. O Tiquinho Soares, que não enfrentou o América Mineiro pelo Brasileirão porque estava suspenso, ele que não apenas é o artilheiro do time na temporada com 16 gols, mas também é o líder em assistências, deu 6 passes para gol, e aí com isso então o Eduardo, que jogou improvisado no ataque, volta para o meio de campo. Então vamos dar uma olhada aí na tela, no nosso campinho, na provável escalação do Botafogo para hoje. Tem Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, no meio Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, e na frente, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. O Botafogo, que vem sendo muito forte aqui no estádio Nilton Santos, nos últimos jogos venceu 7 partidas, empatou apenas uma, desde a derrota para o Atlético Paranaense no jogo de ida, só venceu 3 vitórias seguidas, e aí o torcedor do Botafogo está muito empolgado nessa classificação, vai lotar aqui para empurrar o Botafogo nesse jogo que a Globo transmite ao vivo. Eu volto com vocês, Escobar. Não faltam razões para esse otimismo, Edson Viana, um abraço, bom trabalho para você aí. Eu disse que saem 7 classificados, hoje são 6, tá, gente? Um pouquinho mais econômico. O momento do Vasco é que não chega a ser bom, né? Diretor executivo de futebol, Paulo Brax, teve que dar até explicações. O sinal de alerta tá ligado no Vasco. O time só venceu 1 dos 8 jogos no Brasileirão e tá na zona de rebaixamento. A 18ª posição na tabela, com 6 pontos conquistados até aqui, não estava no planejamento inicial do clube. A gente poderia estar com mais 6 pontos na tabela tranquilamente, se a gente tivesse feito o que estava planejado, que era vencer esses 2 jogos em casa. O momento é de cobranças dentro do Vasco, mas também de reafirmar a convicção no técnico Maurício Barbieri. Tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Em meio à pressão por bons resultados, o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, mandou um recado ao torcedor. A torcida do Vasco, ela está machucada há pelo menos 20 anos. E eu sei muito bem que são cerca de 20 anos de turbulência. E em 5 meses, depois desses 20 anos, a gente não vai ter um voo sem nenhuma turbulência. Dentro de campo, o time tem mais a lamentar do que a comemorar. Na Copa do Brasil foi eliminado em casa para o ABC logo na segunda fase. E no Carioca perdeu os 2 jogos da semifinal para o Flamengo. Impulsionado pela Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco investiu mais de 100 milhões de reais em contratações para reformular o elenco no início da temporada. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. O Vasco já se movimenta no mercado para a reabertura da próxima janela de transferências no dia 3 de julho. 2 posições são prioridades na busca por reforços. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. Os futuros reforços só vão poder jogar depois da 13ª rodada do Brasileirão. Até lá, o Vasco vai ter 5 jogos, e 2 deles são clássicos, contra Flamengo e Botafogo. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse. Segurança, convicção, confiança no trabalho que está sendo feito aqui para a gente fazer aqui dentro diferente. Pessoal, amanhã tem Fla-Flu decisivo, hein? Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quem ganhar avança para a próxima fase. O Flamengo está em busca do tal do equilíbrio na temporada. Pegue uma balança.
De um lado, a maior invencibilidade do ano, 6 partidas. Vitórias sobre Bahia, Goiás e Corinthians. E empates com Fluminense, Iublense e Cruzeiro. Mas do outro lado, nesse mesmo período, estão várias atuações super contestadas e uma crise nos bastidores envolvendo o milionário elenco. Nesse sobe e desce, o desafio é encontrar o equilíbrio numa das semanas mais importantes da temporada. O clássico contra o Fluminense abre uma sequência de 3 jogos que pode sacudir ainda mais o ambiente no Ninho do Urubu. Além desse Fla-Flu pela Copa do Brasil, tem o Vasco pelo Brasileirão na segunda-feira e na outra quinta, no dia 8, o Racing pela Libertadores. Cada jogo eu vejo como uma oportunidade. Eu vejo cada jogo como uma oportunidade. Então, espero que a impaciência da torcida se transforme em apoio. Disse Jorge Sampaoli, que vem tentando achar soluções para os diversos problemas médicos da equipe. Nos 5 primeiros meses, o clube já contabilizou 25 casos de jogadores machucados. Alguns deles, como a Arrascaeta, mais de uma vez. É o número mais alto desde 2016. O craque uruguaio, que provavelmente estará em campo amanhã, escreveu uma mensagem nas redes sociais. Juntos, somos mais fortes. Semana de decisão. Vamos fazer tudo de novo. Mas não são apenas as lesões que vêm atrapalhando a equipe. Várias vezes, Sampaoli reclamou da preparação feita pela comissão técnica anterior, liderada pelo português Vitor Pereira. Ontem, o ex-preparador físico Mário Monteiro, em entrevista ao nosso site, o GE. Globo, rebateu, dizendo que o técnico argentino tenta, com as palavras, fugir das responsabilidades dele. Eu falei quando cheguei que estar nesse time era uma escolha de vida. Então, estou muito feliz de estar aqui, tentando fazer as coisas para que o time renasça, mesmo com pouco tempo para trabalhar. Nessa balança rubro-negra, os próximos dias, os próximos jogos, vão mostrar se o atual Flamengo vale quanto pesa. Sabe aquela semana cheia de problemas no trabalho? Pro técnico Fernando Diniz, a vida não tá fácil na véspera do Fla-Flu decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E não é só porque o Fluminense tá a 4 jogos sem marcar um gol e sem vencer. Normalmente, Fernando Diniz prefere repetir a escalação o máximo possível e não costuma poupar jogadores. Mas no último mês, os problemas começaram a se multiplicar e o treinador precisa encontrar soluções para o clássico. Aquela equipe considerada ideal da goleada sobre o River Plate na Libertadores jogou junta pela última vez no dia 2 de maio. E dela restou um quebra-cabeça para o treinador montar. Felipe Melo, expulso no primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil, será desfalque na zaga. Keno está machucado e o Alexander também. E na lateral esquerda, o Marcelo tem chances de voltar, mas ainda é dúvida. Se o Marcelo não jogar, quem você escalaria? Cara, então, o Lula. E escalaria o Lima. E na zaga, Felipe Melo foi expulso no primeiro jogo. Tem Manuel, David Braz. Com certeza, Manuel com certeza. E no meio campo, você tem ali o Alexander machucado. No lugar do Alexander eu colocaria o Martinelli. No lugar do Keno, que também tá fora, quem você colocaria? Então, o John Kennedy. O John Kennedy dava essa oportunidade. Com certeza, Manuel com certeza. E no meio campo, você tem ali o Alexander machucado. No lugar do Alexander eu colocaria o Martinelli. No lugar do Keno, que também tá fora, quem você colocaria? Então, o John Kennedy. O John Kennedy dava essa oportunidade, já que ele é o carrasco do Flamengo. O lado esquerdo inteiro do Fluminense não tem estado em campo. E isso realmente faz uma diferença danada. Então, Manuel, Lima, Martinelli e Guga, eu acho que essas são as principais alternativas. Na primeira partida, empate em 0-0. Para se classificar, o Fluminense precisa vencer na quinta-feira. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Não faltam problemas para o Fernando Diniz essa semana. Mas às vésperas de um Fla-Flu decisivo, não dava para esperar vida fácil. É um clássico, qualquer coisa pode acontecer. Amanhã te mostro os 6 classificados dessa noite na Copa do Brasil. Boa tarde para você. Até amanhã. Tchau.